bom que a gente tá junto para mais essa conversa. Sabe, eu tava pensando aqui, será que a nossa vida espiritual não precisa de um GPS? Quem sabe um GPS divino? Olha, boa, gostei da ideia. Imagina se a instrução principal desse GPS fosse tipo, recalculando rota. Para chegar ao destino, se perca. Meio doido, né? Parece contraditório, mas é justamente esse o convite radical que Jesus faz hoje pra gente. Isso mesmo. Hoje a gente vai dar uma olhada nas leituras do dia 8 de agosto da 18ª semana do Tempo Comum. A ideia é tentar sacar juntos esse chamado para recalcular a rota da vida mesmo. Vamos lá. A primeira parada é Deuteronômio, capítulo 4, versículos 32 a 40. Moisés ali, ele meio que chacoalha a memória do povo, sabe? Ele pergunta, gente, já ouviram falar de algo tão grande? Algum povo ouviu Deus falando do meio do fogo e continuou vivo? Algum Deus tirou uma nação do meio de outra com tanto poder? É forte. Ele tá lembrando o Êxodo, os milagres todos. E por quê? Por causa do amor. O amor que Deus teve pelos pais deles, os patriarcas, e que continua com eles, os descendentes. Exato. E a condição para a felicidade, para a vida longa na Terra Prometida é clara. Reconhecer que só o Senhor é Deus e guardar os mandamentos dele. Simples assim. Quer dizer, nem tão simples de viver, né? É verdade. E aí vem o Salmo 76, que é a resposta do coração a essa memória. É pura oração. Penso em vossas maravilhas, ó Senhor. Linda essa resposta. A alma que se lembra das obras de Deus, da santidade dele. Tipo, quem é que se compara ao nosso Deus? E lembra como ele cuidou do povo. Guiou como um pastor. A memória vira louvor. E essa fidelidade que Moisés pedia, lá no Antigo Testamento, ganha uma profundidade, muito maior. E talvez mais desafiadora ainda com Jesus no Evangelho de Mateus. Capítulo 16, de 24 a 28. Aqui o chamado é direto. Sem filtro. Jesus fala, se alguém quer me seguir, primeiro passo, renuncie a si mesmo. E o que seria isso, né? Renunciar a si mesmo. Então, não é se anular, se apagar. É mais tirar o próprio umbigo do centro, sabe? Deixar de ser o foco principal das nossas decisões. Entendi. E depois? Depois, tome sua cruz, ou seja, abraçar as dificuldades, os perrengues, os sacrifícios que vêm junto com a decisão de viver a fé num mundo que nem sempre está alinhado com isso. E por fim? E me siga. O foco é Ele. Seguir Jesus. O caminho é Ele. E aí vem aquela frase que dá um nó na cabeça, né? O paradoxo. Total. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Poxa, tentar se agarrar nas coisas do mundo, nas seguranças que a gente acha que tem, pode fazer a gente perder o essencial, a vida de verdade. É isso. E a entrega por causa de Cristo, mesmo que pareça perda aos olhos do mundo, é o que leva à vida plena, a vida que vale a pena. Ele até pergunta direto. De que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a própria vida? Tipo, qual o valor da nossa alma? Exato. Nada se compara. E ele ainda avisa que o Filho do Homem vai voltar em glória e vai retribuir a cada um do jeito que viveu. Ou seja, nossas escolhas de hoje, elas têm peso de eternidade. Faz todo sentido conectar tudo. O Deus que amou Israel lá atrás, que agiu na história deles, é o mesmo que chama a gente hoje, pessoalmente, em Jesus. Isso, a fidelidade à lei, lá no Deuteronômio, se aprofunda nessa entrega total, nessa renúncia, nessa cruz que Jesus apresenta. E pra gente, na nossa realidade, jovem adulto, correria, como é renunciar a si mesmo? Pode ser, sei lá, abrir mão de um projeto que infla o ego, mas que não está de acordo com os valores do Evangelho. Ou lutar contra aquela necessidade de ser aceito, validado o tempo todo por fora. E tomar a cruz. As cruzes diárias, né? A dificuldade no estudo, a pressão no trabalho, um relacionamento complicado. Às vezes até a galera não entender por que a gente escolhe viver a fé. Não fugir disso, mas tentar unir essas coisas a Jesus. Viver o perder para ganhar. É tipo ajustar o foco do nosso GPS pessoal. O que o mundo aplaude nem sempre é o que Deus valoriza, né? Exato. Pensa rápido. Uma pessoa que está começando a carreira descobre um esquema meio errado ali no trabalho.
Coisa pequena, talvez. Uhum. Ignorar poderia até ajudar a subir mais rápido, dar uma turbinada na carreira. Mas ela escolhe fazer o certo, mesmo que isso possa trazer problemas, talvez até arriscar o emprego. Entendi. Ela perde status, talvez uma vantagem aos olhos do mundo. Isso. Mas ganha integridade, paz na consciência, fica bem com Deus. É essa a lógica. Falando em entrega radical, hoje a igreja celebra São Domingos de Gusmão. Verdade. Que exemplo. Ele tinha uma vida relativamente confortável, cômoda e largou tudo Pra quê? para abraçar a cruz de ser um pregador itinerante, de combater as heresias da época dele. Um trabalho difícil, perigoso até. Ele literalmente perdeu a vida dele pelo evangelho e encontrou essa vida de um jeito muito maior, fundando a Ordem dos Pregadores, os dominicanos, um exemplo vivo do que a gente está conversando. Totalmente conectado. E o catecismo da Igreja Católica, ele ajuda a gente a aprofundar nisso, né? Ajuda muito. Tem um número, o 2015, que diz mais ou menos assim: o caminho da perfeição passa pela cruz. Não há santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Ou seja, não tem almoço grátis na vida espiritual, né? Seguir Jesus exige esforço, uma luta constante, interna. Não é um caminho fácil, mas é o caminho da santidade. Exatamente. E sobre aquela parte da retribuição que Jesus fala que ele vai dar a cada um conforme as obras. Sim. O catecismo também explica, lá no número 1022. Fala do juízo particular. Logo depois da morte, cada pessoa recebe o que merece pela vida que levou. Sabe, pela forma como se relacionou com Cristo. Então, cada escolha nossa aqui tem um eco na eternidade. É sério isso. Muito sério. Então acho que a mensagem central que fica é essa. Deus nos amou primeiro. Ele agiu na história. E hoje, em Jesus, ele chama a gente para uma resposta. Uma resposta de amor total. Um amor que passa pela renúncia, pela cruz, mas que é um único caminho para a vida de verdade, para a felicidade que não acaba. Isso. É um alerta para a gente não cair na ilusão de ganhar o mundo, seja lá o que esse mundo signifique para cada um, e acabar perdendo a alma, ou mais importante. E essa escolha por Cristo não é feita uma vez só, né? É todo dia. É uma recalibragem constante do nosso GPS divino. Perfeito. Fica a pergunta para a gente pensar durante o dia, então. Que mundo eu estou tentando ganhar hoje? E será que o preço que eu estou pagando vale a pena para minha alma? Uma boa reflexão. Que a gente tenha coragem para ajustar a rota sempre que o GPS divino apontar uma direção diferente da que a gente estava indo. Amém. Bom, pessoal, por hoje é isso. Até a nossa próxima conversa para a gente continuar crescendo junto nessa caminhada de fé. Tchau, tchau. Até lá!